galera, Jorge Nascimento aqui do Descobrindo América e vamos para mais um jornalzinho de sexta-feira com vocês. Hoje tá recheado, hein? Vamos para minha cola aqui, ó. Hoje vamos falar de USCIS, vamos falar de as novas entrevistas e tal. Vamos falar dos aeroportos liberados e o que pode vir. Vamos falar dos casos poluídos de imigração, né? Vamos falar sobre o levantamento de dados que a galera fez aí, que eu vou passar aqui para vocês na tela, com gráfico e tudo. Vamos falar de novos horizontes na área universitária. Vamos falar dos possíveis encontros no Rio e em São Paulo. Vamos falar sobre o outro lado da ponte. É isso, vamos que vamos! Gostou do jornalzinho dessa semana? Então explode no like e vem comigo. E durante essa semana não teve tanta coisa assim de USCIS se movendo, o que só mostra como a engrenagem está girando de maneira lenta ainda. Somente teve uma novidade aí no dia 20 de outubro das oficiais, tá? Que foram duas no mesmo dia 20 de outubro. Uma é para o pessoal do Tevisa com novas orientações e novo formulário guia. E o outro pessoal de Hong Kong que tinha lá o Work Authorization através do programa lá que foi destinado para isso. Então, se você não está em nenhuma dessas duas categorias, para a gente daqui o cidadão normal, nada mudou. E as novas entrevistas continuam sendo agendadas. Cada vez mais a gente tem mais um cara que já foi agendado. O problema continua sendo aí as clínicas, que agora também confirmado. Em São Paulo já estava confirmado, né? Desde a semana passada. Novembro já não tinha mais e agora no Rio de Janeiro também não tem mais nada vaga para ninguém lá. Então, é isso. Continua ligando para BH e Brasília, que foram as únicas duas clínicas que sobraram. Isso aí pode ser um problema no futuro. Então, fica de olho. As clínicas não estão agendando ninguém que ainda não recebeu a carta de agendamento lá do consulado, do NVC. Tá bom? Então, fica de olho no teu e-mail. O NVC tá chegando aí por e-mail. Fora isso, a gente teve vários green cards aprovados, né? Isso, o que foi legal. Vários não, foram 2. Tá, vocês tomam a decisão se foram vários ou não. O que é muito bacana. A gente também teve alguns work permits que chegaram agora, né? Então, ontem chegou um cliente nosso aqui, que aliás é amigo e de coincidência de outros amigos aí. Ó a coincidência do mundo, né, cara? Eu nunca havia conhecido e a gente era de certa maneira próximo, né? Se assim pode ser dito, mas o destino nos uniu aí através do EB3. Ele virou nosso cliente do EB3. E o caso dele do Work Permit, ele tinha dado entrada no Work Permit em outubro do ano passado. E só chegou ontem. E ele mandou a foto aqui, eu vou botar a foto que ele mandou pra mim. Pra vocês verem aí o Work Permit dele. Chegou. Demorou, mas chegou. Isso só mostra que o sistema tá lento, né? As coisas estão acontecendo, mas totalmente fora de prazo. Esse é o primeiro Work Permit, não é renovação, tá? Então, assim, no passado era praticamente impossível, uma aberração acontecer um work permit de 1 ano para chegar a 1 ano. Isso não acontecia nunca, tá? Então, mostra um pouco da anomalia do que a gente está vivendo no momento. E para vocês que têm as entrevistas, que estão marcando as entrevistas no consulado do Rio de Janeiro, você que está aí no Brasil, ou você que está aí na Austrália, ou você que está aí na Itália, no Japão, estão marcando aí para vocês no Canadá, nos seus devidos consulados, respectivos consulados, não se esqueça que vocês têm que passar no CASV, tá? O que é o CASV? É a Central de Atendimento ao Solicitante de Visto. Isso tem que ser feito antes, para pegar a fotinha e impressão digital, igual quando você faz para tirar o visto de turista, certo? Ou de estudante. Então, não esqueça de agendar o seu CASV. Fica de olho lá, eles mandam as instruções, o link. Fique de olho, entre em contato com seus advogados, enfim, fique de olho. Você tem que fazer não só o exame de saúde, mas também o CASV, tá bom? Fica ligado. Como a gente já sabe,
Em novembro é esperado os aeroportos abrirem para o pessoal brazuca, sem precisar fazer aquela quarentena em outro país. Isso é muito bom. Mas também é esperado um pronunciamento oficial, uma nova resolução, uma nova guia de ações, uma nova orientação, uma nova regra, regulação, no dia 8 de novembro. Então, se você está pretendendo vir para cá por causa dessa abertura, fica ligado no dia 8 de novembro, porque no dia 8 de novembro deve ter aí alguma comunicação oficial aí da imigração em relação a essa vinda, essa abertura, quais são as restrições que porventura possam ter ou regras que você tem que seguir. Fica ligado nas regras. E agora notícias não tão boas, né? A gente sabe que o processo imigratório ele vai sofrendo alterações, ele vai mutando conforme o tempo vai passando. Ele vai se modificando, vai se deformando, vai se ajustando à nova realidade. A gente está vendo isso na prática com o pessoal do EB3, do F1, do B1, hoje por causa da pandemia. Mas no passado isso também aconteceu, não por causa da pandemia, mas por causa da ingerência de atores externos no processo. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que hoje o processo de E2, o processo de L1, está poluído pelo número de fraude, de tentativa de burlar o sistema, de pessoas que vieram do Brasil, da América do Sul de maneira geral, mas esse público grande. Isso aconteceu e hoje a gente tem reflexos dele no E2, no L1. Isso é amplamente conhecido por todo mundo. O EB2 está indo para esse caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem a gente recebeu uma carta de um dismiss de case, o primeiro dismiss nosso, que também é uma aberração. Já tinha começado como uma aberração e na própria carta o agente fala que ele está ciente, que está tudo certo, que não sei o que, e que ele de maneira discricionária resolveu fazer isso. Porque está ciente que o caso está certo, mas que o cara não conseguiu provar isso na visão dele, na visão do agente, quando foi provado por A mais B com papel. Logicamente que a gente vai fazer uma moção e vai fazer uma apelação desse caso, mas isso já mostra que o processo do EB2 está começando a se poluir por conta de um monte de histórias que eu já ouvi falar e que provavelmente vocês já ouviram falar. Algumas delas eu conheço na prática e a fundo, até pela natureza da minha networking, né? Eu acabo conhecendo mais a fundo algumas coisas, né, da vida real. E aí, não convém dizer aqui, mas é o suficiente para saber que o EB2 está sendo poluído também, como foi o L2 e como foi o L1. Tá bom? Isso está refletindo num caso meu que é extremamente forte, que não tem nada que assim, de olho fechado, não, isso aí já tá aprovado tal. E tá dando problema. Casos que eu pensava que poderia dar problema já passaram. Porque na MyOS Solutions a gente faz avaliação com vocês, a gente conversa com vocês bastante, né? Vocês que já conversaram comigo aí, ou com o Juan, ou vieram numa reunião, ou fizeram online e tudo mais. Vocês são prova disso. Se quiserem botar no comentário, comenta. Eu vou lá e falo a real na lata. Não sou um personagem. Esse que tá falando com vocês aqui não é um personagem para o YouTube. Eu falo de verdade com vocês aqui na lata, assim como eu falo, né? Sem muito rodeio lá nas reuniões. Então, assim, sem medo de errar, seria um caso muito forte. E tá dando problema sério. Porque como é que você vai mudar a cabeça do cara? O cara tá falando, eu entendo que tá tudo certo, mas eu acho que no meu entender não tem isso, e de forma discricionária tô tomando essa... fica complicado. E isso também vai acontecer com, adivinha qual visto? Qual processo? O EB3. O EB3 vai passar por isso, porque ele também já está sendo poluído e muito fortemente, não só pelo mercado, mas como os próprios aplicantes estão fazendo isso, né? De maneira deliberada. Então, assim, é só para avisar que esse cenário, ele existe e que precisa ficar de olho nele, porque pode vir por aí mudanças. Então tem que ficar ligado nessas mudanças. Beleza?
E aí, você que tá comigo aqui na sexta-feira e a gente tá aqui já entregando resultado, entregando informação, se inscreve, porque se você se inscrevendo aqui, certamente você vai ter informação que não tem na internet de graça. Eu posso te afirmar isso com toda a categoria, né? Afirmar e reafirmar. Garantir que você tem muita informação aqui que você não recebe em outros lugares. Então se inscreve aqui, explode no like, compartilha para alguém que você gosta, que eu acho que vai ser interessante. Tô contando com isso. Tamo junto, é importante pro canal. Um abraço. E agora a gente vai passar para vocês um estudo que vocês aí fizeram. Os inscritos desse canal, cara, eu já falei em vários vídeos, não é à toa que esse canal é o canal com o maior número de green card de inscritos conseguido, disparado na frente de todos os outros, apesar do nosso tamanho não ser grande igual ao dos outros, mas o número de vidas transformadas com green card na mão aqui com certeza é muito maior. Porque vocês têm uma cabeça mais aberta, vocês já têm uma outra maneira de pensar, entendem o que eu tô falando com vocês de maneira direta, sabem que isso aqui não é um frufru e tem uma perspicácia maior. Então, vocês foram lá e fizeram um estudo, né? Eu não combinei com eles, eles foram lá, foi o Thiago e o Fernando, que eu mencionei na semana passada, né? Fizeram um estudo. Eu vou mostrar o gráfico deles aqui na tela para você. E quando ele estiver falando de tier, ele vai falar, o tier 1, o tier 2, o que é tier, pessoal? Tier são faixas, são grupos, filtros, parcelas, enfim. É como determinado estudo separa características de determinado grupo populacional estatístico, né? Então, ele está falando de Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. E esses tiers vocês podem pegar lá no site do Departamento de Estado. Mas eu vou botar aqui na tela para vocês em algum lugar o que significa cada um. Eu vou fazer uma tradução livre aqui, rápida, direto do site do Departamento de Estado, para vocês verem. Tier 1 é um imigrante, é um caso de adoção, algum caso especial de imigrante. Tá no Tier 1. No Tier 2, são pessoas diretamente ligadas, como... Opa, apagou a tela na minha cara. Como noiva, o retorno de outros vistos de residentes, tudo mais. Tier 3, família, preferencialmente imigrantes com o SE, Special Immigrant Visa, para certos empregados e funcionários do governo que estão trabalhando fora, né, do país, né, fora dos Estados Unidos. O Tier 4, todos os outros imigrantes, vistos de imigrantes, incluindo o Employment Preference e o Diversity Visa. Aí tem um asterisco aqui, você pode ler lá o asterisco lá no site do Departamento de Estado. Eu vou botar o link desse site também na descrição, se você quiser saber qual a página que eu li isso aqui, tá bom? Tá na descrição desse vídeo o link. Então, esse é o Tier 1, o Tier 2, o Tier 3 e o Tier 4. O gráfico eu vou botar aqui na tela e vou deixar os próprios criadores do gráfico falar para vocês por que eles fizeram aquele estudo e como eles fizeram o estudo. Isso é que é bacana, né? De ter uma audiência altamente qualificada como vocês são. Olha isso. O criador do gráfico falando com vocês. Então, o que a gente fez? Nós pegamos a quantidade de vistos emitido mês a mês nos reportes. E aí, vamos categorizando de acordo com os tiers que foram informados pelo consulado. Aí, nós ficamos com 4 tiers e fomos fazendo acompanhamento mês a mês. Quando a gente plotou os dados, a gente conseguiu entender que março de 2020 foi o momento que o consulado fechou e continuou emitindo uma baixa quantidade de vistos do Tier 1. Com a retomada, quase 11 meses depois, né, nós tivemos uma crescente muito forte do Tier 1. Então, foi projetado, né, a média dos vistos emitidos antes do consulado fechar. E com isso, a gente conseguiu achar um valor médio, se eu não estou me enganado, de aproximadamente 200 vistos por mês. E, como ficou fechado durante 11 meses, a gente estava com um backlog de aprovação de 2.200 vistos. Quando retomou, isso para o Tier 1, tá? Quando retomou as entrevistas com a força legal, o que a gente fez? Pegou o último mês, que foi julho de 2021, e assumimos, né, que se a quantidade de aprovações continuasse a mesma, quanto tempo demoraria para limpar esse backlog? E como foram quase 400 aprovações do Tier 1, a gente viu que esse backlog iria se limpar com 6 meses. Ou seja, em dezembro de 2021 já não teria mais backlog do Tier 1. Quando foi em
passado, pelo nosso, né, acabou que ficaram 14 meses, se eu não estou enganado, de backlog. Então também projetamos, com base se mantivesse a mesma força, né, a mesma quantidade pro resto do ano, então acaba que ficaria para março de 2022 a limpeza do backlog do Tier 4. Então é mais ou menos isso, caso não tenha ficado muito claro, me manda mensagem, a gente pode conversar por telefone e aí eu explico melhor. Show de bola, é isso aí, trabalhando com fatos e dados, isso é bacana, do jeito que eu gosto de fazer, é do jeito que eu fiz meus trabalhos de imigração lá no meu mestrado de dados, né, falando lá de Statistical Data Mining. Eu já falei para vocês aqui, alguns de vocês são novos, não vai saber, mas eu tive que fazer um trabalho de Statistical Data Mining e eu escolhi o tema imigração e eu fui presenteado com dados que é difícil de pegar se não for através de uma universidade de pesquisa da própria imigração. Beleza? Vai bem além do que a imigração disponibiliza para o público. Então foi muito legal o resultado daquele meu trabalho. Eu pude entender como o governo e como cada tipo de governo influencia diretamente em como a imigração vai andando no país. Bom, espero que tenha gostado aí do trabalho do Thiago e do Fernando. Dá um salve para eles aqui embaixo nos comentários. Espalhe o seu amor para eles aí, diga para eles que você gostou da contribuição deles. É importante, a pessoa precisa ter reconhecimento para continuar andando, continuar seguindo adiante. Beleza? E outra notícia boa com a MyOS Solutions caminhando é na parte dos estudantes internacionais. Como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, a MyOS Solutions, que tá aqui o link dela na nossa descrição do vídeo, o site da empresa, vai lá, uma empresa que eu faço parte, e ela é também um recrutador internacional com contrato assinado bonitinho com várias universidades grandes espalhadas nos Estados Unidos, na Europa e na China. E a gente estava para triplicar o número dessas universidades, tem contratos nossos aí na mão de universidades grandes há muito tempo, era para ter feito isso em 2020, né? Só que aí veio o Covid, veio a dificuldade dos alunos internacionais de fato viajarem para fazer suas aulas nos países que eles escolheram, e aí as universidades meio que ficou tudo mais lento, tudo no online, tudo sem o campus meio morto, meio vazio, né? Então, até hoje a gente não conseguiu triplicar. Mas essa semana veio uma que era que a gente queria, tava faltando daquele lado do mundo, daquele lado do planeta. Hoje a MyOS Solutions tem um contrato com a The University of Western Australia. Enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu vou botando aqui as imagens da universidade para vocês verem aí o campus aí perto da água, né? Perto do pier. Um campus bonitão, né? Que junta modernidade com tradição, né? Prédios muito novos, muito modernos, uma arquitetura moderna com aquela tradição do prédio antigo, aquele prédio bem antigo, estilo europeu antigo, né? Então tá aí os alunos chegando, sendo recebidos e o logo da universidade. Espero que vocês tenham gostado. Uma notícia muito boa. Mais uma para entrar naquela lista. E agora sim, já que essa andou, a gente vai apertar os outros e conforme for a gente vai crescer aí. A gente deve ter mais umas 3 ou 4 universidades aqui no estado da Flórida somente, fora as outras mundo afora. Estamos crescendo. Daqui a pouco a gente vai ter que ter uma equipe aí no Brasil, hein? Fica de olho. Alô, você que não quer vir, mas quer trabalhar aí no Brasil? Fica de olho, hein? Como vocês já devem estar sabendo, eu devo ir no Brasil de novo, porque eu preciso fazer a consulta da careca, que aqui eu ainda não consegui fazer pessoalmente, né? Eu sou um cliente que não está perto para ir lá na clínica. Então, eu devo ir ao Brasil para fazer essa consulta e tudo mais, e depois também fazer tratamento dentário e tal. Então, como da outra vez a gente fez os encontros no Rio e em São Paulo, e foi muito bacana, eu tenho certeza que eu entreguei ali bastante valor. Se tem alguns de vocês aí, teve até alguns testemunhos no nosso Instagram, dá uma olhada lá no Instagram do Descobrindo América, você vai ver testemunho da galera. Mas eu tenho certeza que eu consegui entregar bastante valor. Quem foi lá pôde testemunhar e a gente trocando a ideia de maneira bem aberta, foi legal pra caramba. Essa vez, eu acredito que eu não vá fazer nada no Rio de Janeiro, tá? Porque no Rio de Janeiro os preços subiram tanto
da sala que tem que alugar, a mesma sala, a gente viu a mesma sala, mesma empresa, mesmo tudo. Subiu tanto o preço, mais que triplicou, que nem cobrando R$100 para fazer a vaquinha para cada um, daria para cobrir. Eu correria o risco de ter que pagar dinheiro do bolso ainda, se alguém faltasse, se alguém não fosse, enfim. Em São Paulo, deve dar para fazer R$100 para cada um. Eu ainda não criei aquele sitezinho do pagamento, mas fica de olho que eu vou botar ou no Instagram ou no Discord. O Discord também tá, a gente tá comentando bastante, eu boto sempre coisa lá no Discord. O link vai estar aqui na descrição também. Então, se você quiser me encontrar lá pessoalmente, a gente falar, trocar ideia, ver como planejar o seu futuro para percorrer a ponte não só do EB3, qualquer ponte, né? De migração, de planejamento, planejar a sua vinda, né? Fazer um projeto, né? Você fica de olho aqui nesse canal, no Instagram da Descobrindo América. Se não seguiu, segue lá, @Descobrindo América, segue lá, tá? Eu vou avisar sempre lá. E aqui no YouTube. Beleza? No Twitter também, enfim. Vou avisar nas redes sociais e no Discord e tudo mais. Então, fica ligado. E agora que a gente está chegando no fim do processo de várias pessoas, né? O Green Card está se realizando na vida de várias pessoas. Aquelas pessoas que acreditaram que lá na frente tinha um monte de falatório, lá no passado, né? Um monte de falatório, um monte de blá blá blá, um monte de teorias da conspiração que existem, tá? Não vou negar que não existem, tá? Tem gente fazendo coisa errada o tempo inteiro. A gente falou sobre poluição de processos já aqui nesse jornalzinho, mas vocês foram os vanguardeiros, vocês foram os pioneiros, os bandeirantes. Aqui eles chamavam de pioneiro, pioneers, né? Os trailblazers. A galera olha pra vocês assim com orgulho e usam o caso de vocês como um exemplo. Caramba, cara, eu não queria ir, eu deixei ele ir. Como fala no ditado popular brasileiro, de boi de piranha. Deixei ele passar na frente para cruzar o rio para ver se tinha piranha. Ele chegou lá do outro lado inteirinho, lá bonitão, ó. E eu tô aqui desse lado ainda. Então agora eu vou seguir ele, né? E isso é bacana. Mas vocês já pensaram? Parou tudo de gravar aqui. Vocês já pensaram que a travessia daquela ponte chegou ao fim? Já caiu essa ficha para vocês? Essa travessia da ponte chegou ao fim. Eu abri um storyzinhos ontem e botei uma caixinha de perguntas lá, que depois mais tarde eu vou sair e vou responder vocês aí, a quem botou pergunta na caixinha. O story está lá ainda, então se você não viu, vai lá botar a sua pergunta na caixinha. Provavelmente na hora que vocês estão vendo esse vídeo não tá lá o stories ainda, né? Eu faço outro, bota a caixinha lá e vocês que estão assistindo esse vídeo podem responder. Eu faço um stories no sábado, tá bom assim? Com caixinha de pergunta. E aí, assim, vocês já se tocaram que essa ponte já acabou? Que vocês já chegaram do outro lado? Vocês estão preparados pelo que vem por aí? Vocês estão preparados pelo que tá para vir? Vem um ano de luta, vem um ano de batalha, vem um ano difícil, de adaptação, de salário baixo, de ralação, de ser peão. Vocês já pensaram isso? Ser peãozão lá e ralar, né, durante um ano, com salário pouquinho, ter que fazer jornada dupla. Esse ano tá para vir. E, ao mesmo tempo, vocês já se prepararam para encontrar os Estados Unidos que tem hoje, em 2021, que é muito diferente daqueles Estados Unidos que a gente conhecia nos anos 80, 90, nas séries. É muito diferente dos Estados Unidos que eu conheci quando cheguei aqui em 2014, 2015. Muito diferente. Mudou muita coisa, né? Alguns vão dizer que para melhor, outros vão dizer que para pior, mas mudou, se aproximou ao modelo que a gente tem na América Latina. E aí, tá preparada para isso também? São perguntas que eu deixo para vocês pensarem e refletirem, porque é a realidade, né? A gente tem que trabalhar com a realidade e o que vocês vão vir. Tá preparado para não deixar o nome do brasileiro cair? Tem um brasileiro que está trabalhando já no EB3 aqui, ele me autorizou a contar a história dele. Ele falou assim, ó: poxa, Jorge, eu tô trabalhando aqui e a galera fica escamando, morcegando, dando nó, bicudando,
Depende da área onde você é no Brasil, tem uma gíria diferente para esse comportamento, mas que vocês entenderam o que é, né? Muita gente fazendo isso. Não só americano, russo, ucraniano, hispano pra caramba, né? E ele era o único brasileiro lá. E esse único brasileiro, ele fez o basicão. Pegava no horário, saía no horário legal, até um pouquinho, alguns minutinhos depois. Fazia o que era previsto para ele ser feito, bem feito, da maneira que o pai e a mãe dele ensinou, fazer o negócio correto, honrar aquilo que você está dizendo que você vai fazer. Foi promovido. Hoje é chefe, ele consegue ver essas coisas cada vez mais. Pessoal morcegando, bicudando. Ele vê a dificuldade que é mão de obra e como realmente falta mão de obra comprometida com o resultado, comprometida com a empresa, comprometida com o projeto, comprometida com aquele que estendeu a mão para você. Então, vocês que vão chegar, tem que levantar o nome da brasileirada, porque também tem um monte de brasileiro em outros empregadores fazendo muito mal, né? Entregando muito pouco, bicudando, morcegando e tudo mais. Enfim, vai ter de tudo. Vai ter patrão chato, vai ter patrão bom, vai ter patrão ranziza, picuinha, vai ter fofoca de trabalho, porque esse é o ambiente, né, da galera. Infelizmente é assim. Mas você é que faz a sua cabeça. Você é que coloca o diferencial do que você tem na sua cabeça, o quanto você se preparou, o quanto você lutou para chegar ali e o que isso vai significar na transformação da sua vida. É você que tem que fazer acontecer. Então, o que os outros estão fazendo, como estão reclamando, o que está... Não importa. Você que tem que levantar o nome dos brasileiros. Levanta a comunidade. Não deixa ela cair, não. Tudo vai começar em você. Nesse aí que está na frente do espelho, como dizia a música lá do Oficina G3. Um abraço. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse jornalzinho. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.